estou diante de um texto, eu quis fugir dele, mas eu ia pregar João capítulo 2. Aí falei, vou pregar João capítulo 2, que eu gosto demais desse texto, ali do primeiro milagre de Jesus, no casamento em Caná da Galileia. Fiquei fugindo, o Senhor falou, volta lá para onde você já estava com esse texto, lendo 63 e 64 de Isaías, porque é sobre isso que você vai falar. Eu falei, Jesus, eu vou arrumar um problema sério. Vai não, você vai falar bonitinha, direitinho, entrega a mensagem e vai para casa feliz, porque quem fala na sua boca sou eu, não é você. A gente faz oração de todos os tipos, né? Oração por portas abertas, oração para Deus salvar um parente, oração para que Deus possa curar uma enfermidade, oração para que Deus exalte você em detrimento de outros. Oração de todos os tipos são legítimas, sim. Mas, como disse certa feita o grande pregador Leonard Ravenhill, a gente não ora para que Deus cumpra a justiça dele na terra, para que Deus rasgue os céus e desça. Esse tipo de oração, ela não produz a curto prazo muita coisa. Porque a pessoa quer, o ser humano quer, que a sua oração para o seu bem-estar aqui na terra seja rápida, seja como um micro-ondas, botou lá e já saiu. Mas oração por coisas espirituais sobe até por enquanto. Porque eu ando por essa terra e eu vejo muita gente em conferência vindo para a casa do Senhor para receber bênção, para receber livramento, para ver um parente se converter. É errado? Claro que não. Mas Deus está buscando gente que tenha coragem de pedir a manifestação da presença de Deus. Eu estou passando uma fase muito difícil, transição do ministério itinerante, né? Está terminando para entrar no ministério pastoral. E eu tenho uma bagagem de muitos anos para levar. Principalmente de manifestação da presença de Deus, que já são 35 anos orando por avivamento. 35 anos que eu comecei a pregar aqui nessa nossa região, para que Deus batizasse os jovens com o Espírito Santo. Naquela época era pregando para jovens. Eu pregava muito em congressos jovens. Eu vim para cá lembrando como eu preguei no Jardim Íris, como eu preguei lá no Pastor Eli, os congressos aqui, né, dentro do Vilar dos Teles. Se eu não preguei em todos, eu preguei na grande maioria, para que Deus salvasse, libertasse, para que Deus pudesse batizar com o Espírito Santo, para que a manifestação de Deus descesse. Então, como nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão procurando performance ao invés de santidade, e como estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão mais ligadas ao algoritmo do que às verdades bíblicas, num tempo em que os pregadores estão atrás de agenda e de mensagens flexíveis que abram caminhos para eles continuarem enchendo o bolso de dinheiro, e Deus está dizendo, eu não tenho compromisso com gente que está vivendo assim. O meu compromisso é com gente que entra dentro do quarto, mete a cara no maragaia no chão, porque avivamento não começa aqui, começa dentro do quarto. Começa lá, maragaia, dentro da tua casa, fazendo a oração que o nosso irmão Isaías fez. E ele não começou no capítulo 64. Capítulo 64 é uma continuação dessa oração. Ele começou, na verdade, clamando a Deus no capítulo 63. Põe na tela para mim, por favor. Capítulo 63, você vai acompanhar comigo, eu só vou ler. Capítulo 63 de Isaías, versículos de 1 a 6. Ele clamou primeiro por vingança de Deus, para que Deus pudesse acabar de uma vez por todas com esse sistema mundano e para que a vitória do Messias fosse declarada. Olha o texto. Quem é este que vem de Edom, de Bosra? Bosra era uma cidade antiga na região de Edom, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força. Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Versículo 2. Porque está vermelho o traje e as tuas vestes? Ele pergunta, como as daquele que pisa uvas no lagar? Versículo 3. O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor, as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Porque o dia da vingança, o clamor pela vingança, a vingança de Deus contra esse sistema corrupto, porque a bagunça que está aí não vai continuar não, do jeito que baragaia,
mim, porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Versículo 5, olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Versículo 6, na minha ira pisei os povos no meu furor, embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Aí versículo 7 em diante é que ele vai começar a celebrar, depois de pedir vingança, depois de pedir que Deus acabasse de uma vez por todas com a grande Babilônia, a mesma que lá em Apocalipse 17, 18, o nosso irmão João na ilha de Patmos está recebendo uma revelação de uma grande meretriz sentada sobre 7 montes. Essa meretriz é o sistema corrupto que domina a terra e também domina dentro das igrejas, porque sistema é sistema. Ele quer entrar e ele entra, mas deixa eu dizer uma coisa, o Senhor disse que esse sistema um dia vai cair. Versículo 2, põe por favor, de Apocalipse 18, põe Apocalipse 18, versículo 2, para você ver se não vai cair. Vai cair do jeito que está, não vai continuar, não vai, não vai, não vai. Apocalipse 18, 2, então exclamou com potente voz dizendo, caiu, 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 caiu. Vai cair o que está no Brasil sufocando, caiu. Caiu, vai cair no Debaragaia dentro do governo, vai cair dentro do Senado, vai cair dentro do Rebaia, do Supremo Tribunal, vai cair, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de alma imunda e detestável. Já tem uma sentença contra esse sistema. Então qual é o meu papel dentro disso? Orar e dizer, Senhor, faz vingança. Não é aquela vingança pessoal, para você ficar bem na fita. Não, isso aqui é um zelo santo. O clamor de Isaías 63 e 64 para o Celebrando o Pentecostes 2025 é o seguinte: Deus, faz com que a obra do Messias, o reino do Messias, se estabeleça sobre a face da terra. A tua oração tem que ser, vem a nós o teu reino. Vem a nós o teu. Eu estou cansada de ver essa turma por aí, sentado no toco, porque só tem um que tem trono, que é o meu Jesus. Mas eles têm um toco, e eles dizem que mandam, eles dizem que fazem. E Deus está dizendo, vai chegar a hora da minha vingança. Eu vou esmagar as uvas no lagar, e eu vou marchar na terra, e não vai ter ninguém que vai impedir o reino dele chegar. Esse é o clamor da igreja desses últimos dias. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Apocalipse capítulo 6 vai apresentar a abertura dos selos. A abertura dos selos. Põe Apocalipse 6 para mim aí, por favor. Deixa eu só buscar o versículo aqui. Eu acho que é versículo 9. Põe para mim aí. Apocalipse 6. Hoje é Bíblia, tá? Coma tudo. Coma bonitinho. Sexto selo, aqui. Apocalipse 6, versículo de número 16. Não, 15 e 16. 15 e 16. Olha como é que eles vão ficar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Põe mais, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é dele? E quem é que pode suster-se? Isso aqui não é João que está falando. São os ricos, são os poderosos, são os governantes, são os reis da terra. Esse sistema vai cair, vai cair. Vai cair, vai cair. Não, você tem que dar glória melhor do que esse. Você tem que dar glória melhor do que esse. Sabe por quê? Versículo de número 14 de Apocalipse 17. Põe para mim. Olha o Senhor continuando falando dentro de Apocalipse. É maravilhoso. Não tenha medo de Apocalipse, não. Tem gente que não lê, que tem medo da besta.
Tem medo do falso profeta, do dragão? Sabia que Apocalipse não é livro de dragão, não é de besta? Ele só fala de algo que realmente vai acontecer. Apocalipse é revelação de Jesus Cristo. Quem se revela lá é Jesus Cristo. Então você tem que ler. Apocalipse de número 17, versículo 14. É isso mesmo? É isso mesmo? Versículo... Eu acho que... Não, desculpa. É capítulo 6, 14. Capítulo 6, 14. Isso. Capítulo 6, 14. O mesmo capítulo. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Qual é o segundo clamor de Isaías? Dentro desse contexto, Isaías 63, agora eu pulo para o 64. Senhor, se o Senhor rasgasse o céu e descesse. Oh, se o Senhor descesse. Se o céu se enrolasse como um pergaminho. Se o Senhor pudesse rasgar, irmãos. Quando Deus quer passar, Ele sempre tira o que está atrapalhando no caminho dele. Até o céu Ele rasga. Olha para mim aqui. A oração de Isaías 64 é para Deus descer do céu, rasgando o que tiver no caminho, para Ele poder passar. Eu não sei se você já começou a pegar esse negócio. Alguns já pegaram. Mas Deus está dizendo, a oração que eu escuto não é a oração desesperada por ver uma porta de emprego se abrir. É a oração desesperada para ver a minha presença rasgar. Mas rasgar com força e descer. O versículo 14 que eu li de Apocalipse 6. O céu está se enrolando para a descida do Messias. Ele está vindo, por isso que os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Eu não sei o que está atrapalhando Deus se manifestar. Eu não sei o que é que te atrapalha Deus descer de forma categórica na tua vida espiritual. Eu não vou falar de bênçãos materiais aqui, porque isso é consequência. Eu estou falando do seu espírito, que precisa estar em conexão com Deus, literalmente. A gente está servindo a Deus por causa de A, B e C, não. Porque se o pastor, o apóstolo estiver na frente, eu me sinto bem. Eu sou movida pelas emoções do momento. Deus não quer você movida pelas emoções. Deus quer que você se mova pela presença dele no arraial. Porque o dia que o pastor e o apóstolo não tiver, você continua aqui, continua sentindo, continua adorando, continua glorificando. Joga essa mão para cima e glorifica. Esse aqui é um clamor de alguém que não quer conforto. Não, eu quero que o Senhor me tire da superfície, me faça entrar no rio. Mas não para ficar com água aqui na canela. Eu quero entrar nesse rio, Remaragaia, e afundar nele. Mergulhar. Rasga o céu e desce. Rasga o céu e desce. Rasga o céu e desce na minha vida, Senhor. Rasga o céu e desce na minha família, Senhor. Rasga o céu e desce no Brasil, Senhor. Se todo mundo fizesse essa oração, a oração que pede para que Deus se manifeste, que todo impedimento saia da frente para que a glória dele venha, o Brasil já estaria vivendo um grande avivamento. É que o povo só quer coisas da terra, e Deus está dizendo, eu quero descer, eu quero descer, eu quero descer. Abre essa boca, levanta essa mão e glorifica. Alguma coisa do caminho ele vai tirar. Deus vai tirar. Vai doer, vai. Avivamento dá trabalho. Custa. O preço que a gente paga para ser um crente avivado é o preço de levaia. De viver dentro de um quarto clamando 3, 4 horas da manhã. Até sabe Deus que hora, o corpo moído, mas a alma ligada. Não tem diabo, irmãos, que fica na frente. Não tem. Não tem capeta que fica na frente quando o crente se levanta do joelho com o rosto molhado. O que Deus está dizendo é o seguinte: eu não quero gente em palco. Eu quero gente no chão. No chão. No chão. O nível mais baixo de um ser humano de levaia, que ele pode descer ao chão. Então aqui Deus está calamaia, te convidando para você jogar as tuas raízes para baixo, porque eu vou te fazer crescer de uma maneira tão poderosa que o diabo vai ter que pegar a carga velha dele lá da tua rua e vai sair. Vai sair, vai sair. Não, joga essa mão para cima para dar glória. Vai sair. Deus me disse: assim como eu fiz o céu se enrolar como um pergaminho lá em Apocalipse, e como Isaías pediu
para que uma manifestação de Deus, como foi no Sinai, acontecesse novamente. Porque irmãos, eu estou cansada de conferência que não vira nada. Eu li um texto vindo para cá, de uma página que eu sigo de C.S. Lewis, e ele estava dizendo assim: dopamina ou adoração genuína? Dopamina ou adoração genuína? Adoração genuína é de coração literalmente rasgado, que Deus rasgou na presença dele, que você se entregou diante dele. Mas dopamina é aquela busca de prazer na hora do louvor. Se não cantar aquela música, eu não celebro. Se não pregar aquela palavra, remaia, ô Jesus que revela na terra. Se não for fulana de tal lá na frente, eu não vou abrir a minha boca para adorar. Eu quero que o meu prazer, porque a dopamina é isso, não é isso? Não é assim que falam os médicos? Não entendo nada de medicina, mas eu achei interessante aquele curto folder que foi postado. Dopamina ou adoração genuína? Você quer massagem no seu ego? Você quer holofote? Você quer ambiência? Porque se não tiver ambiência, não funciona. Deus, quando quer falar com o ser humano, ele fala igual falou o irmão Raimundo, lá na roça. Irmão Raimundo não sabia, já dorme no Senhor, não sabia direito ler e escrever. Mas Deus um dia pegou ele da terra e levou no céu. E lá no céu, olha para cá, lá no paraíso, Deus começou a revelar as coisas. E ele querendo ficar lá, porque a gente, se Deus me levar lá em cima e mandar eu para baixo, vai arrumar um problema sério comigo. Eu agarro nele que não tem como. Irmão Raimundo queria ficar lá. E Deus falou para ele: não, você vai voltar e você vai entregar tudo que você viu, você vai falar. Ele disse: Senhor, quem vai querer me ouvir? Eu não sei falar direito. O senhor é brincadeira isso. Você não podia mandar Ciclano, Bertrano? Ele dizendo depois: gente, eu achei que um absurdo Deus querer mandar o Raimundo, lá de Deus me livre, no Piauí, um homem da roça, que o céu resolveu levar. Não levou uma vez só, não. Eu falei: gente, toda hora eu vejo E eu sentia que era Deus. Sabe por quê? Porque o que mais tem na rede social é testemunho inventado. Agora, quando é de Deus, o seu espírito, ele começou a falar de coisas que eu já tinha ouvido, de outros personagens, de outras pessoas que já estão no céu. Eu falei: ele viu a mesma coisa, de gente que naquela época não tinha nem rede social para compartilhar nada. E eu senti a graça de Deus através da vida do irmão Raimundo. Irmão Raimundo não tinha a presença de palco, mas tinha a presença de Deus. O que você prefere? O que essa geração de agora prefere? Presença de palco ou presença de Deus? Eu quero que o Senhor rasgue os céus e desça. Rasgue os céus e desça. Se ele rasgar os céus e descer, tchau. Dormir hoje, você não dorme. Tchau, Emaia. Amanhã no trabalho vai ter que botar 2 palitos no olho para ficar acordado. Mas tu vai querer ser o primeiro a chegar no culto da noite. Sabe por quê? Porque avivamento é isso. Eu não vim aqui movida por dopamina. Eu vim aqui movida pelo santuário, que um dia desceu do céu, que foi Jesus Cristo, e habitou entre nós. E habitou entre nós. Ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Você está sentindo ele passar? Você está sentindo ele passar? Não. Levanta essa mão para o alto e dá a melhor glória que você puder. O Senhor desce, olebaia. E o interessante é que esse negócio de rasgar céu é com Deus mesmo, né? No dia que Jesus estava sendo batizado, Marcos vai dizer que imediatamente, versículo 10 do capítulo 1, imediatamente após deixar a água, viu os céus rasgando-se e o Espírito descendo até Jesus na forma de uma pomba. Se Deus, para mandar o Espírito Santo descer sobre o filho dele, ele rasgou o céu, então não venha com desculpas de que está tudo bem se Deus der uma passadinha na minha vida e não me comprometer. Irmã, ele vai rasgar, eu estou avisando que vai. Ele vai rasgar essas tuas manias, ele vai rasgar esses teus rompantes, né? Rompante, é assim que fala? Rompante. Aquele jeito da pessoa ser ignorante, rompante. Deus vai acabar com isso. Mas Flávia, essa é a minha personalidade. É a mesma coisinha. Jesus vai te pegar. Espírito Santo, ele, irmã, olha para mim aqui. Eu sou filha de uma paraibana que risca a faca no chão.
Tu imagina o sangue quente dessa mulher e o sangue quente que está na minha veia. Jesus deu um jeito direitinho em mim. Eu tinha 14 anos quando Jesus começou a me chamar e eu não queria. E eu era grossa. Ó grosseria. Aí um dia Jesus só fez assim no estômago. Botou quase um câncer. Plá! E eu fiquei na cama. Aí veio um vaso de piabetagem, você não tem noção. Se fosse agora, com um MAPS, fica fácil vir de Piabetá para o Parque São José. Eu não sei como é que aquela criatura achou a porta da minha casa. Porque quando Deus quer levar um vaso na porta da tua casa, Ele leva, Ele conhece a tua casa. E eu fiquei achando aquela coisa mais engraçada, porque eu tinha visto esse varão 2 vezes só. E ele foi na porta da minha casa, tocou a campainha. Minha mãe atendeu e falou, é um varão aí que diz que te conhece, veio orar por você. E ele já entrou na sala marchando, porque se é para rasgar, vai rasgar. Se é para pegar você com esse rompante todo, se é para te fazer crente direito, Ele vai te pegar. Já botou o dedo na cara e falou, Jesus te cura agora, levanta e vai pregar e deixa de ser grossa. Deixa de ser grossa. Você vai mudar. Você vai mudar. Virei uma manteiga derretida. Tudo chora. Sabe o que é isso? É o Deus que muda situações. É o Deus que muda pessoas. Ele vai te pegar. Pode dizer para o seu irmão, Ele vai te pegar hoje. Tem coragem de falar? Ele vai te pegar hoje. Coisinha, vai pra cá. O Senhor vai tirar. Se é pra fazer, vai fazer direito. Porque Ele não deixa rastro. Deus não deixa rastro. Então o clamor nessa noite é: ó, se fendesse o céu e descesses. Se os montes tremessem. Montes são símbolos dentro da Bíblia da presença divina. É lugar de encontro com Deus, de revelação, de adoração. O monte que Deus falou com Moisés está lá até hoje. O monte que Deus falou com Abraão quando ele foi sacrificar o seu filho Isaque está lá até hoje. Os outros montes aonde Moisés foi morto, foi sepultado, Monte Nebo, onde ele viu tudo. O monte onde Jesus várias vezes subia para falar com o Pai quando esteve aqui. O Monte das Oliveiras, o Monte da Transfiguração. Está tudo lá em Israel. O pastor fez um passeio. Passeio não, é um ministério. Passeio que passeio sou eu. Uma missão, essa é a palavra. Lá em Israel eu fiquei acompanhando e vendo aquilo tudo. Esses dias eu mostrei para papai que estava lá em casa, Massada. Eu comecei a ver, né, em casa, e papai ficou encantado. Ele falou, se eu tivesse dinheiro. Eu falei, dinheiro é com Jesus, não é com a gente. Dinheiro não é vontade. Quer ir? A gente vai. Vamos arrumar a caravana com o apóstolo William, o apóstolo Jefferson. Em março, pronto. Já tem um mistério em março. Então vamos embora. Esse negócio de falar que quer ir e ficar fazendo continha, essa conta aí não fecha, minha filha. Nunca vai fechar. Jesus vai pagar para você, vai pagar. Quer ir? Bota o nome que Jesus manda o dinheiro. Procura hoje, pelo amor de Deus. Mas os montes estão lá. Você teve essa agora? Eu tenho que achar esse vídeo. Eu vi os primeiros que vocês foram em vários lugares. Em Jope, eu fiquei. É Jope, na casa de Pedro? É Pedro? Isso, é isso mesmo, né? Estou errada. Não, aonde foi? Não. Conta direito. Jope, aonde? Jonas. Ai, meu Deus, botei Pedro em Jope, gente. Ele foi em Jope também. Jonas, casa de Jonas. Não é de Jonas? Vai lembrar. Eu sei que eu vi. Estão misturando os profetas todos. É a idade. Pois bem, esses montes estão lá. Mas a gente não pode trazê-los para cá. Que monte é esse que Deus tem que estremecer? É aquele lugar de encontro seu com Deus. Aquela oração de 5 minutos ruim, ao pé da cama, fala por mim, tá? Aquela oração esquisita, que tu fala, é obrigação, Senhor. Porque olha só, se tem um lugar que não dá para fingir, é na oração dentro do quarto. Aqui a gente imposta a voz. Ajeita. Senhor, meu Deus e meu Pai, sacrossanto e único, verdadeiro e fiel, Deus das maravilhas, Deus do céu, Deus da terra, Deus do mar, Deus debaixo da terra. O povo fica assim, uau. Chega dentro do quarto, em 5 minutos, Deus já está
dizendo, não vem que não tem que eu te conheço. Não vem, é lá que tu não tem argumento. Porque lá você está despido. Lá não tem a palavra bonita. Isso não serve para ele. Lá tu tem que dizer assim, estremece o monte, Senhor. Estremece esse monte, Senhor. Aí quando começa tudo fechar, porque tem hora que fecha. Tem hora que o céu é de bronze. Tem hora que o negócio fica ruim. Aí de joelho já não dá mais. Vamos marchar, vamos embora. Aí começa, batendo nas paredes. Aí vem o sono. O sono é o problema. Que esse corpo velho, cansado, não aguenta. Você não tá vendo que a memória não tá ajudando? Não sei nem mais quem estava em Jope. Então, pois bem, aí a gente começa a bater nas paredes, dizendo, misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia. Aí Deus está dizendo, tá ficando bom. Se humilha mais, desce mais. Quando você encontrar esse monte, e esse monte estiver disposto a receber a carga de poder que Deus quer mandar, minha irmã, Emaragaia, não vai ter nada nem ninguém que vai impedir você de sentir essa glória. Porque Ele mesmo vai mexer contigo. Ele mesmo. Esses dias, um tempo atrás, eu tenho muita dificuldade de orar até o dia de hoje, às 3, 4 horas da manhã. Por quê? Porque eu já chego 2. Então eu tenho, ou fico acordada, ou eu boto o relógio para despertar. E tem hora que o relógio não desperta, a gente vai embora. E Jesus, vez ou outra, até hoje eu confesso, tenho dificuldade, mas tem que orar. Esse é o momento em que Deus se manifesta. Aqui a gente vem entregar o culto. Deus não dá culto para ninguém. Somos nós que apresentamos o culto para Ele. Ah, eu vou lá para receber. Não. É você que dá para Ele. É você que entrega para Ele. E se Ele tiver muito afim, aí Ele manda a vitória para você. Se estiver dentro do tempo dEle, da vontade dEle. Mas a obrigação de dar culto e dar glória a Deus é sua. Cadê o glória a Deus e aleluia? Cadê? Eu tenho dificuldade até hoje, que a gente dorme tarde, aí eu tenho que botar o relógio para despertar, porque senão não vai. Aí, um dia desse, quando eu estou fazendo corpo mole, Jesus vem me assombrar. Pensa numa assombração, é Jesus. Pensa, não, você está rindo? Você está rindo? Tem gente que fala assim, eu tenho medo de passar debaixo da escada. Eu tenho medo da encruzilhada, do gato preto, do mal olhado, mal agouro, maldição. Eu tenho medo é de Jesus de madrugada. Porque Ele assusta pra valer. Primeiro, que quando eu estou fazendo corpo mole, Ele várias vezes já me derrubou da cama. Eu bati com um cox no chão, eu não tenho um cox bom depois disso. Que eu fui me arrastando no chão até o quarto. A primeira vez que aconteceu isso, eu fui aqui no Parque São José, eu fui me arrastando até o quarto da mamãe. Porque eu estava praticamente paralítica. Eu fui me arrastando e me joguei em cima da velhinha. A velhinha acordou assim, Senhor Jesus tem misericórdia, achando que era o arrebatamento da igreja, que ela está esperando o arrebatamento da igreja. Todo santo dia ela fala que Jesus vai voltar, e vai voltar mesmo. Ela disse, que é isso? Eu falei, eu estou quebrada, quebrei o cox. Mamãe já é daquelas Highlander, que olha assim, e fala assim, vocês estão com uma cara de que não está orando. Essas velhinhas de antigamente não mexem com essas mulheres. É perigosa. Eu encontrei um pastor. Falei, gente, tem horas que Jesus surpreende. A gente acha que já conheceu todo mundo. Conheceu nada, conheceu ninguém. Essa noite nós chegamos 3 horas da manhã, porque eu fui num aniversário de um amigo meu. Fez o culto lá na Assembleia de Deus da Penha. Estava lá, né? O povo cantando, aquele povo celebrando. No final a gente foi comer. Que crente celebra e come, graças a Deus. Aí estou lá comendo, de repente eu vejo o tal do varão, que eles já tinham falado dessa pessoa para mim. Quero apresentar para você o pastor Leandro Almeida. Aí eu olhei assim, acho que é aquele varão ali. Aí fui perguntar ao aniversariante, aquele ali é o pastor Leandro? Ele falou assim, depois você me apresenta. Você falou que vai me apresentar. Ele falou assim, vou fazer melhor, ele vai orar por você. Que hora eu cheguei em casa? 3 horas da manhã. Irmão, pensa num homem que não... Quando você recebe o dom de profecia, até você ser lapidado pelo Espírito Santo, para que você entregue a profecia sem remendos, são anos. Aquele homem, acho que desde a primeira vez que Jesus deu o dom de profecia para ele, já deu inteiro. Tome. Ele não tropeça na palavra. Ele orou por mim e por Vinícius, fez aquela oração, a gente dobrou o joelho, menos 5 minutos, 2 minutos e meio. Levanta que o Senhor tem uma palavra. Eu falei, já? Rápido.
doido assim? Aí ele começou, pá. Gente, era só voadora no peito. Eu tô falando sério. Eu não dormi até agora. Eu tô online. Porque eu chego dentro de casa, né? E fico pensando nessas coisas. Como é que pode uma coisa... Jesus assombra. Deixa eu falar. Voltando lá ao assunto da assombração da madrugada. No dia que eu estou aqui em casa, casada, bonitinha. Tive uma revelação na madrugada. Era um sonho. Estava sonhando com alguma coisa no mundo espiritual. Acordei. Quando eu acordei... Aliás, Vinícius me acordou. Quando ele me acordou, ele falou, você estava profetizando dormindo. Eu já tenho esse mistério há anos. Você estava profetizando dormindo. Eu falei, quando eu vou... Falei, vou ao banheiro. Quando eu me viro assim na cama para sentar e levantar, estou vendo alguém aqui do lado. Aí eu, besta, sabia que era o senhor? Para não gastar tempo com ele, que eu estava moída, eu passei por trás. A coisinha besta, né? Aí ele falou, vai dar um olé em mim? Vou tirar o sono, tu vai ficar... Você vai ver o monte da prelemaia da sua vida estremecer a partir de hoje. 21h35, eu já estou terminando a mensagem. Nunca mais esse monte aí vai ser o mesmo. Nunca mais a tua vida de oração vai capengar. Nunca mais você vai ficar ouvindo só experiências dos outros. Jesus vai passar lá na tua casa essa madrugada. Eu acho bom você se ligar, porque o varão desceu aqui no arraial. Ele mandou-me na calaxé. Quem não é batizado com o Espírito Santo já começa a dar glória que Jesus quer batizar. Quem não fala em línguas estranhas há um tempão, acho bom você começar agora. Porque vai tremer um monte, vai tremer um monte. Vai tremer. Ah, se o Senhor... Era só um pedido. Aí Deus falou, você quer de volta, né, Maia? Você quer mesmo, Isaías, que eu desça como eu desci no Sinai? Eu vou descer. Só que Deus, a gente quer ensinar para Deus como é que desce. Ele passou ali, Senhor, faz assim, como quando inflama os gravetos. Vou ler de novo. Põe na tela que é melhor. Isaías 64. Senhor, faz assim, ó. Faz desse jeito. Versículo 2. Põe para mim. Versículo 2. Como quando o fogo inflama os gravetos. Desce. Como quando o fogo inflama os gravetos. Pega assim, puf, rápido. Como quando faz ferver as águas. Como quando, para fazer notório, melhor dizendo, o teu nome aos teus adversários. Faz assim, Senhor. Faz assim, Senhor. Faz assim, Senhor. Deus falou, vou descer. Aí um dia uma estrela apareceu no céu. No céu. No céu. E de repente, ela pousa lá numa cidadezinha chamada Belém. Tem uns pastores no campo trabalhando como a gente trabalha. Um povo que trabalha da madrugada, trabalha na noite. De repente houve um coro de anjos cantando. Louvando a Deus nas alturas. Glória a Deus nas maiores alturas. O que é isso no meio da... Você não está pedindo para ele descer? Só que ele não vai vir como o fogo inflama os gravetos. Como faz ferver as águas. Isaías queria isso. Claro, Deus descer daquela forma majestosa no Sinai. Foi tão tremendo que Moisés, o escritor da carta aos Hebreus, disse que Moisés estava estremecido. Que terror que foi aquilo. Aí Deus falou assim, só que eu desci no Sinai e a grande maioria não se converteu da forma que eu desci. Então eu vou diminuir o volume. Eu vou diminuir. Irmãos, se aumentar isso aqui, aumenta só um pouquinho. Aumenta só um pouquinho, só para fazer o PA. Só o PA. Se aumentar, você vai fazer assim. Mas se eu falar um pouco mais baixo, fica mais... Eu sou escandalosa, desculpa, tá? Mas eu me controlo. Fica mais gostoso de ouvir. Não atinge os seus tímpanos e não faz você querer sair daqui correndo. Toda vez que Deus vinha majestosamente, ele causava um colapso. Porque o povo corria dele. Deus falou, eu vou descer. Mas ninguém mais vai vai sentir pavor com a minha descida. E de repente nasce uma criança em Belém. E de repente, Nemaragai, uma profecia antiga do próprio profeta Isaías,
que disse que a virgem conceberia e daria à luz uma criança, cujo nome se chamaria Emanuel. Eu ouvi uma amiga minha, teóloga, falando uma coisa extraordinária. Deus descia lá no Sinai e espantava todo mundo. Deus desceu numa manjedoura e agrupou a terra inteira ao redor dele. E ainda disse mais: quando eu for levantado no alto no madeiro, aí que vai ficar bom. Eu vou atrair todo mundo a mim. Ele vai descer? Vai. Ele vai estremecer? Vai. E ainda disse o seguinte, Jesus, quando os discípulos estavam tristes, porque ele iria embora, ele disse: fica triste não. Eu vou mandar o outro Consolador, que vai ficar dentro de vocês para sempre. E ele, vai habitar. Ele não vai passar hoje e amanhã vai embora. Ele está aí dentro, se é que ele mora aí. Porque se ele mora na Maragassubinaios, estremece tudo, estremece tudo, estremece tudo. Minha vontade é inclinada. Minhas palavras são refinadas. O meu orgulho é jogado ao chão. Até os meus perfeitos não servem para nada diante dele. São como os trapos de imundície. Mas ele me usa por causa da sua graça. Graça, graça. Ó, se fendesse os céus e descesse, e os montes estremecesse diante da tua presença. Aí ele termina, bota o versículo 4 para a gente fechar. Ele termina a primeira parte da continuação dessa oração, dizendo uma coisa a respeito da pessoa do Deus poderoso. Deus quer pessoas que clamem para conhecer Deus como Ele é, não como você pensa que Ele seja. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que não só desce, não só rasga, não só estremece, Ele trabalha. Não, só o irmão aqui que pegou. Ele trabalha. Por que Jesus nunca aceitou o sábado deles, da classe religiosa? Ele disse assim: papai trabalha até agora. E eu estou trabalhando junto e vocês no sábado não querem fazer nada? No sábado, vocês não sabem. O sábado, né, Maragai? O homem não foi feito para o sábado. O sábado é que foi feito por causa do homem. Deus está dizendo aqui para vocês: não queiram teologizar o que não pode ser teologizado. Deus está trabalhando até agora para manter tua casa de pé através do Espírito Santo. A maior obra já foi feita, que é a tua salvação. E Ele continua trabalhando através do Espírito Santo para continuar convertendo pessoas, para continuar salvando vidas. Ele está trabalhando para aqueles que nele esperam. Deus só vem para quem espera. Quem não espera, Deus não vem. Mas quem espera por Ele, renovam suas forças, sobe como asas, como águias, corre e não se cansam, caminha e não se fatiga. O que você está esperando para dar o melhor glória de celebrando o Pentecostes? De pé. O senhor vai fazer tudo isso? Vou. Mas eu vou diminuir o volume. É interessante, a gente associa muito o Espírito Santo a fogo, e ele não é o fogo, ele é como fogo. A manifestação bombástica. Mas interessante que lá no alto do monte onde estava o nosso irmão Elias, dentro da caverna escondido, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no vento, e Deus não estava no fogo. Ele veio através de um... A gente precisa entender que tem horas que Deus vem, mas tem hora que Ele vem... Eu preciso estar atento. Eu chego num lugar, eu começo a estudar o lugar. O que Deus está fazendo aqui? Como Ele quer que eu me comporte nesse ambiente? Como é que a voz dEle está sendo projetada aqui? No Celebrando o Pentecostes 2025... Ele manda dizer: será como um cicio suave. Vai ser como um cicio suave que vai penetrar dentro da tua alma e vai te desconstruir para reconstruir. Tudo que você sabe dele, tudo que você pensava que sabia, você não sabe nada. Ele está dizendo em alto e bom som: desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus como este,
Entre os pagãos não existe nenhuma notícia, nenhum registro de que o Deus deles se materializou em forma humana. Não teve nenhum. Só o nosso. Só o nosso. Só o nosso. E ainda deixou o Espírito Santo aqui. Ele está soprando, soprando, soprando.